Vamos... Só quem quiser fazer a pergunta tem que ser no microfone, porque a gente está gravando em função dos nossos alunos à distância. Tudo bem, Marcos? Na verdade, não é uma pergunta. Eu só queria fazer duas ponderações que tu falou. E eu, por me encaixar na geração mais jovem, quando tu falou de golpe militar, que tu não chama qualquer coisa de golpe, eu te digo que sim, a minha geração viveu um golpe, mas viveu um golpe parlamentar. Entendeu? Então, não é qualquer coisa que a gente chama de golpe. A retirada da Dilma, ela pode sim ser caracterizada por um golpe parlamentar. Isso se caracteriza quando tu diz que o Temer foi eleito. Sim, o Temer foi eleito como vice-presidente. Em caso de um impeachment legal ou da morte da Dilma, ou seja o que for, ele estaria obrigado a seguir um plano de governo que ele não seguiu. E isso sim também se caracteriza por ser um golpe parlamentar. Então, acho que o que tu quis expor foram coisas militares, ditaduras militares. Realmente, isso eu não vivi, não posso te falar, entendeu? Mas acho que, para representar quem está nessa faixa que viveu isso, eu acho que é isso, sabe? A gente tem que expor, sim, que a gente viveu um golpe parlamentar e que a gente sofre agora as consequências desse golpe parlamentar. E mais uma característica que foi o golpe parlamentar foi a função de, no outro dia, a pedalada fiscal ser caracterizada crime... de responsabilidade, entendeu? Então, eu acho que só isso que eu queria expor para não deixar, acho que a minha geração quieta, porque a gente não está aqui para ser uma geração quieta, entendeu? E como tu falou, que bom que a gente tem a democracia para ter momentos como esse e eu poder te falar que não concordo, porque sim, nós vivemos um golpe. Não, bem rápido, pessoal, assim, eu acho que aí é só uma questão assim de qual é a caracterização mais oportuna para, certo? As palavras são as palavras, a gente chama do que quiser, né? Se você quer chamar de golpe, chama de golpe, quer chamar de manobra, chama de manobra, não importa. Agora, eu acho que quando a gente usa a mesma palavra que caracterizou, por exemplo, o golpe militar de 64, quer dizer, a gente lutou muito durante a ditadura para dizer que aquilo foi um golpe. Os militares diziam que era uma revolução. Eles chamavam de revolução, certo? A gente chamava de golpe. Então, são duas palavras bem diferentes para caracterizar a mesma coisa. Quando a gente escolhe a mesma palavra para definir o impeachment, eu acho que a gente escolhe uma palavra que tem diminuído a sua importância, entende? Diminuída a importância, porque a gente não perdeu a democracia, a gente perdeu um governo eleito, né? Mas não perdeu a democracia. E a solução oferecida do impeachment é uma solução constitucional. Ela está prevista na Constituição. Aliás, os crimes de responsabilidade, se vocês forem ler a lei dos crimes de responsabilidade, um dos crimes de responsabilidade do prefeito, do governador, da presidente da República é não enviar ao parlamento, no tempo hábil, as leis orçamentárias. Imagina, o prefeito atrasa o envio para a Câmara da lei orçamentária, pode ser empichado. Pode, a lei diz que pode. Entendeu? Então, é só isso. Mas, enfim, eu entendo o que tu quer falar e acho que o sentido do que está por trás, eu concordo plenamente. Acho que foi eu chamo de manobra parlamentar, foi uma manobra parlamentar odiosa pelos seus motivos, porque tudo ali foi pretexto, né? Quer dizer, o tema não foram as pedaladas fiscais. A pedalada fiscal foi o argumento usado de oportunidade para garantir que havia uma solução legal. Mas o motivo foi outro. Agora, certamente nós vamos ter diferença também sobre quais foram os motivos, né? Na época eu escrevi isso, e hoje eu tenho certeza disso, posso estar errado, mas eu tenho a convicção de que o motivo do impeachment foi basicamente o seguinte: era preciso o Temer estar no poder para tentar o acordo por cima com o STF para salvar todo mundo da cadeia. Essa era a ideia. Entendeu? E a Dilma, eles achavam que não tinha esse perfil, e não tinha mesmo. Ela não tem esse perfil de fazer acordo com o STF para liberar corrupto, não tem. E o Temer tem. Então o impeachment vem para isso, né? Infelizmente, hoje os interesses confluíram, né? Confluíram entre a esquerda e a direita nesse sentido. Todos estão empenhados em salvar os seus, né? Quando eu vejo assim a esquerda transformar o Gilmar Mendes no ídolo dela, me dá um arrepio, né? Porque se tem um sujeito que não merece o respeito da esquerda, é o Gilmar, né? Mas virou o grande garantista, né? Aí tu pega um Barroso, por exemplo, que é o mais qualificado dos ministros do Supremo, virou inimigo, né? Porque enfim, ele está a favor da prisão em segunda instância. Enfim, não vamos entrar por aí. Vamos pegar várias questões que eu possa responder em bloco para vocês poderem falar mais.
Boa noite, Rolim. Sou Daniela, sou jornalista e técnica no CLC. Eu gostaria de te escutar um pouquinho a respeito do papel da mídia nesse tempo sombrio. E não sei se está nas tuas pesquisas também esse momento das redes sociais, que fervilham nesse momento. Obrigada. Temos mais perguntas? Vamos juntar umas 3, 4, pelo menos. Tem que ser no microfone, pessoal, isso que está sendo gravado. Boa noite, meu nome é Silvia. Queria complementar a fala da colega que o tempo todo ficou me incomodando isso. O papel que as redes sociais hoje têm na formação de toda uma mentalidade, todo um ideário a respeito, enfim, o que é esquerda, o que é direita, que hoje a gente tem tudo, está muito misturado e está muito separado ao mesmo tempo. Tem um fato que eu acho que é importante que a gente relembrar. O Facebook vendeu ou cedeu, né, à discordância, informações e dados pessoais de mais de 50 milhões de usuários. E esses 50 milhões de usuários formaram uma plataforma de base para fazer a base da campanha do Donald Trump, que venceu as eleições nos Estados Unidos. E o próprio Mark Zuckerberg foi na mídia dizer que o Facebook se comprometia com a lisura do processo eleitoral das eleições presidenciais do Brasil em 2018. Então, eu acho que a gente tem que se atentar a essa ideia que nós somos manipulados o tempo inteiro. E a prisão do presidente suscitou um ódio, um rastilho de pólvora nas redes sociais, que ficou difícil de discutir, difícil de debater ideias, porque o ódio taxou todo mundo de tudo. E acho que esse vai ser um cenário, nesse ano, que vai ser bem suscetível a essa manipulação das mídias, que, como já aconteceu nos Estados Unidos, poderá novamente as redes sociais manipular novamente a eleição de um presidenciável no Brasil. Bom, em bloco ainda, tudo bem, Marcos? Tu falaste, né, dessa queda da redução do número de homicídios entre 2004 e 2005. Hoje, com o distanciamento que nós temos, seria possível a gente associar essa redução dos homicídios com a campanha do desarmamento em 2005? Também gostaria, eu sei que tu pesquisas isso de forma bem séria, com pesquisa quantitativa de verdade, né? E eu sei que é muito difícil fazer pesquisa quantitativa sobre essas questões que nós estamos tratando agora, até pela dificuldade de acesso aos dados, né? Agora mesmo nós estamos vivendo aqui no estado o desmonte da FE, nós estamos subcontratando por 3 vezes maior do que o preço para fazer pesquisas como o PIB, nós temos dificuldade de acesso. Se a gente quiser saber quanto custa a austeridade no Brasil, quanto custa o fechamento das escolas, quanto custa a evasão escolar, a gente tem dificuldade, inclusive, de acessar esses dados e conseguir mapear e fazer essas... Eu gostaria de te ouvir falar mais sobre isso, sobre evasão escolar, sobre desarmamento e essas questões que interessam aqui a um curso de formação de professores e de tradutores. Tá, legal. Vamos parar por aí, deixa eu pegar essas 3 primeiro agora. Vanessa, só uma dúvida. Os livros estão expostos, eu queria falar, não sei se eles estão... Não? Eu não vou expor. Ah, tá. Então, só para falar para você, eu trouxe alguns exemplares desse último livro meu, que é A Formação de Jovens Violentos, tá? Quero referir porque eu acho que ele tem muita informação nessa área de segurança pública e violência que pode interessar. E, enfim. Deixa eu responder primeiro o tema da mídia, que eu acho que é muito sério, assim. Quando a internet surgiu, quando a internet começou a se afirmar como uma realidade mundial mesmo, a gente sabia que isso ia mudar muita coisa, a gente teve uma ilusão, eu participei dessa ilusão. Eu achava o seguinte, muita gente achou isso, né? Que a partir de agora as pessoas vão ter o acesso à informação e à cultura de uma forma radicalmente democratizada, né? Porque, enfim, as coisas vão estar todas ao alcance dos nossos dedos, né? Com alguns cliques. Eu vou poder acessar obras, vou poder acessar informação, jornais, sem pagar ou pagando muito pouco. Isso vai ter um enorme efeito democratizante, né? Os mais pobres, especialmente, vão ser muito beneficiados por isso. Essa era a ideia que a gente tinha, um pouco da utopia assim, da internet. O que aconteceu de lá para cá foi uma coisa bem diferente
não foi nada disso, né? Quer dizer, a internet não democratizou a cultura. Pelo contrário, a internet, não é culpa dela, mas o uso dessa tecnologia permitiu que houvesse um aumento exponencial da distância entre uma vanguarda cultural e os outros, né? Então, a internet permite que hoje haja grupos de jovens, especialmente, eu conheço alguns jovens que têm esse perfil, que estão voando na internet, mas voando mesmo, entendeu? Eles estão assim com uma relação com o mundo inteiro, estão fazendo curso à distância, aprendendo um terceiro, quarto idioma, enfim, estão voando, né? E tem uma grande maioria de jovens que está mergulhado no lixo da internet, né? Em geral é isso, quer dizer, as pessoas elas procuram aquilo que elas querem, né? Elas procuram aquilo com que elas se identificam. Então, a pessoa que quer cultura, que quer ampliar o seu horizonte, ela vai encontrar muitas oportunidades na internet. Agora, quem está interessado no tititi, na fofoquinha, na pornografia, no futebol, vai ficar mergulhado nisso, né? E feliz da vida que está mergulhado nisso. Então, a gente criou assim uma multidão de pessoas que estão mergulhadas no lixo da internet, né? Isso vai tornando essas pessoas mais estúpidas, vai reforçando nelas a estupidez, né? Há um fenômeno que é o fenômeno dessas bolhas da internet, que é uma coisa assustadora, gente. Assustadora, que é o seguinte: há pessoas que vivem dentro de bolhas e elas formam todo o seu sentido na sua bolha, né? Eu fui ao Rio de Janeiro agora, esse final de semana, e andei muito de Uber lá, né? Eu entrei num Uber e perguntei para o cara, eu gosto de falar com o motorista, claro, para sentir um pouco o que as pessoas estão sentindo, né, estão pensando. Puxei um papo de política com o cara. Como é que estava o Rio, e a questão da violência, a intervenção federal, não sei o quê. Papai, o cara começou a falar, um cara mais jovem, e eu deixei, sabe? Dei corda, assim, não quis me meter na conversa. Em geral eu converso, discuto, né, tento discutir com o cara. Dessa vez, não, eu vou deixar o cara falar e vou dar corda. Cara, eu dei corda. Vocês não acreditam no que eu ouvi, entendeu? É algo assim assustador. Eu disse, vem cá, e essa história das milícias e do tráfico, é verdade que as milícias são piores que os traficantes? Ele disse, não, milícia é tudo polícia. E a polícia, claro, eles cobram, né? Eles cobram, mas onde tem milícia não tem tráfico, não tem vagabundo, né? Bom, e a Marielle, como é que foi essa história dessa vereadora aí que mataram e coisa e tal? Isso aí não quero nem saber. Vagabunda. Casada com o Marcinho VP, teve um filho com o Marcinho VP, fumava maconha, entendeu? Não valia nada. Mataram. Mas também, por que mataram? Porque ela ficava acusando os policiais e coisa e tal, tinha que andar com segurança, não tinha segurança, problema dela. E assim vai. Aí ela, eu perguntei, cara, como é que tu sabe tanta coisa, assim? Onde é que tu aprende essas coisas? Onde é que tu lê isso? Ele disse, não, num grupo de WhatsApp. O cara tem um grupo de WhatsApp, tem um monte de policial no grupo, motorista que pega, e se forma ali, gente. E se forma ali. O cara não lê jornal, não lê um livro, não vê nem televisão. Eu digo, tu vê televisão? Ele disse, não, a Globo é comunista. Gente, guardem isso. Eu acho uma coisa séria, Procure no YouTube. Desculpa, eu sugeri isso porque é uma coisa que tem que ter estômago, tá? Talvez vocês não tenham estômago. Mas há um vídeo no YouTube de um sujeito chamado Alexandre Frota. Vocês conhecem? Só que é o seguinte, o cara que já foi... Parece que foi uma brincadeira, tá? Mas o Bolsonaro disse que seria o ministro da cultura dele, tá? Não sei se é verdade, mas ele disse, eu vi o Bolsonaro dizer. Depois ele falou que era brincadeira. Mas o Alexandre Frota tem um vídeo onde ele está de terno e gravata, certo? Fazendo um discurso político, o vídeo é editado com vários cortes, foi uma coisa assim feita por alguém que bolou aquela fala. É impressionante o vídeo, porque o vídeo é o seguinte, é um ataque frontal que ele faz ao STF, chamando os ministros do STF de vagabundos, né? Por quê? Porque iam votar o habeas corpus para o Lula, então ele estava, né, vai dar impunidade, vão soltar os criminosos, tal, e pau na Globo, entendeu? Com a história de que a Globo é comunista, né? Há um setor de extrema-direita no Brasil hoje que está plenamente convencido que a Globo é comunista, entendeu? E que a Globo, vem o discurso religioso junto, que é a história de que a Globo ela estimula os gays, estimula, né, a pauta homoafetiva no Brasil, a destruição da família e coisa e tal. Então, um discurso contra a Globo. É curioso porque a esquerda bate muito na Globo, então nós vamos ter mais uma confluência aqui, por motivos diferentes, mas vai ter a esquerda batendo na Globo e a direita batendo na Globo, entendeu?
Se vocês forem comparar a Globo com as outras televisões, comparem com a Record, para ver o que acontece. Entendeu? Não tem dúvida, né, gente? Pelo amor de Deus, a Record é um problema, é um perigo, entende? É uma rede que é anti-humanista, é uma rede que destrói direitos humanos, que promove a violência, né? Liderado por uma perspectiva religiosa. A Globo tem tido uma postura, no caso Marielle, por exemplo, foi fundamental a postura que a Globo teve. Eu estou dizendo como um sujeito que a vida inteira sempre foi muito crítico e segue sendo muito crítico aos meios de comunicação. Mas não fosse a Globo, essas histórias sobre a Marielle, que são todas mentirosas, teriam passado como verdade mesmo. A Globo desmentiu, né? Os jornais, a grande mídia brasileira desmentiu as fake news sobre a Marielle. Isso é uma coisa que deve ser saudada. A Globo bateu no Temer desde o começo, exigindo a apuração dos crimes que ele praticou, dando espaço. O Lula deu uma entrevista para a Folha de São Paulo, vocês devem ter lido, uma entrevista exclusiva para a Folha, um mês atrás, de 2 páginas da Folha, onde o Lula defende, gente, está lá, leiam a entrevista, ele diz o seguinte: a Globo tentou dar um golpe no Temer. Golpe. A mesma palavra. Leiam lá. A Globo tentou dar um golpe no Temer, é a tese do Lula. Porque a Globo estava batendo no Temer para tirar o Temer, para botar não sei quem, é uma tese dele, um golpe. Entendeu? Na verdade, o que está por trás aí? É uma aliança de Lula e Temer. É óbvio, o Temer está preocupado quando sair da presidência no ano que vem. Como é que vai ser com os processos que ele tem quando ele perdeu o foro privilegiado? É muito legal que ele não tenha prisão em segunda instância, para ele também, né? Ele pode garantir até a morte dele para não ser julgado com trânsito julgado. Então tem muita coisa estranha, né, que está acontecendo no Brasil, desse momento tão sombrio que a gente está vivendo, né? Onde, inclusive, esses discursos malucos acontecem muito fortemente, né? Bom, acho também que isso renova ou revitaliza a importância da mídia tradicional. Porque, de alguma forma, a mídia tradicional ela pode ser mais responsável com relação à produção de notícia, porque ela vive muito de credibilidade. Enquanto na internet tu não tem essa moeda de troca, né? Tu consome uma informação que não tem assinatura e as pessoas aceitam isso sem problema e não vão cobrar depois se a notícia for falsa. Você sabe o que acontece com as fake news, né? Elas produzem muito dinheiro, né? Então, produzir notícia falsa não é só uma malandragem política, é também um negócio, né? Cada like que uma notícia falsa recebe, isso faz caixa, né, para quem está produzindo essas notícias. Enfim, tem todo um mercado de notícias falsas. É muito assustador o que está acontecendo na internet, né? Bom, o tema da pesquisa no Brasil, que envolve, inclusive, hoje aqui essa tragédia, que é a extinção da FEE, por exemplo, do governo Sartori, que eu acho que é um crime que se pratica contra o Estado, né, e as demais fundações também, mas eu falo na FEE muito especialmente pela importância estratégica dela. Qual é a realidade que a gente tem no Brasil, pessoal, em termos de política pública? A gente tem uma trajetória de políticas públicas no Brasil onde, como regra, não se mede resultado do que se faz. Então, tu tem, assim, programas governamentais, cada gestor que assume bola um programa, batiza um programa com o nome que vai ser usado para sua campanha política, enfim, e ninguém mede o resultado desse programa. Quando se mede o resultado das coisas, a gente descobre coisas muito importantes, né? Então, vamos pegar, por exemplo, o Bolsa Família, tá? que é um programa que eu acho muito importante, de transferência de renda, etc. Existem alguns estudos do Brasil sobre o Bolsa Família, eles são sempre, em geral, muito favoráveis ao impacto social do Bolsa Família, mas há alguns estudos que devem ser considerados também na avaliação do programa. Por exemplo, há um estudo muito importante que eu li recentemente sobre o Bolsa Família, mostrando que as mulheres que recebem o Bolsa Família se tornaram mais vítimas de violência doméstica do que as mulheres que não recebem. Porque, em geral, como elas estão empoderadas e o marido não recebe o dinheiro, o marido acha isso inaceitável e bate na mulher. Bom, isso é sinal de que tem que acabar o programa? Claro que não. Isso é sinal de que esse tema de gênero deve ser pensado no programa. E eu não sei isso se eu não meço esse tipo de resultado. Tem que medir o resultado das coisas, né? No Brasil, nós não fazemos isso. Se vocês tirarem a saúde pública da conta, porque na saúde pública não tem como não medir resultado, né? Se a gente vai dar uma vacina, eu tenho que saber quantas pessoas vão ser imunizadas, tem que saber qual é o grau de imunização. O remédio tem que ser testado muitas vezes antes. Então, em saúde pública se lida com evidência o tempo inteiro. Mas tirem a saúde pública do pedaço, nós não lidamos com evidências. Nas políticas públicas não se lida com evidências. Na educação, por exemplo. Pense o que acontece com a educação brasileira. Se eu perguntar para um prefeito, qual é a taxa de evasão do seu município? 9 em cada 10 prefeitos não sabem o que é evasão. Né? E 9,5 não vão saber a taxa. Né? Não sabem qual é a taxa.
Mas é difícil a gente saber a taxa de evasão, porque no Brasil a evasão está misturada com repetência. Então, se o guri sai da escola em abril, isso conta como evasão. Se ele for reprovado no final do ano e não voltar no outro ano, isso é reprovação. Então, é um sombreamento entre evasão e repetência. Mas a evasão é fundamental para a gente conceber políticas de segurança para prevenir a violência. A minha pesquisa, que está nesse livro, demonstrou claramente isso. Quer dizer, os jovens mais violentos, aqueles que matam, que têm disposição de matar, que tiveram muitos homicídios, são jovens que saíram da escola precocemente e que foram treinados pelo tráfico. Esse jovem que sai da escola é um jovem pobre, de periferia, que é eliminado da escola aos 11, 12 anos. Porque a escola não está capacitada para recebê-lo e para mantê-lo na escola. Isso tem um enorme impacto na violência, né? Mas a gente não trata desse fenômeno, não mede. Se eu perguntar para vocês, gente, o que funciona melhor? Prova para aluno de 2º, 3º, 4º ano, prova para avaliar ou passa direto sem prova? Quem é que sabe? Ninguém sabe, porque não se mediu isso no Brasil. Nunca houve estudo quantitativo sobre isso. As pessoas respondem isso com base em ideologia. A pessoa fala assim, eu sou da linha que acha, eu sou do tal autor que, eu sou da linha tal. Que linha? Eu quero saber o seguinte, o que funciona, quais são os teus resultados, quais são as tuas evidências. Então, a gente não tem diagnóstico no Brasil para fazer política pública, a gente improvisa na base daquilo que a gente acha, né? Vejo no caso da segurança. Como é que os gestores de segurança pública no Brasil, como regra, definem as suas políticas de segurança? Eles têm um diagnóstico. De onde vem o diagnóstico? Das ocorrências policiais. Então, eles pegam os BOs, os boletins de ocorrência, e veem, bom, está aqui, tem tantos crimes de tal tipo, aqui está o diagnóstico. Só que tem um problema. A grande maioria das pessoas que são vitimadas pela violência não registra ocorrência policial. Não vão até a delegacia fazer o BO. Então tem uma enorme taxa de subnotificação, que não aparece nunca. Como é que eu vou medir tendências criminais com base em boletins de ocorrência? Eu não posso saber o que está acontecendo com o crime com base em boletins de ocorrência. Os boletins de ocorrência me dão a reação das vítimas. Mas, por exemplo, eu posso ter uma polícia que trabalha melhor, mais perto das pessoas, que inspira mais confiança, e isso vai fazer o quê? Que vai aumentar a taxa de registro. E se eu tenho uma polícia que espanca as pessoas, que é corrupta, que é violenta, as pessoas não chegam nem perto, isso faz cair a taxa de registros. A taxa de registros pode estar caindo e a violência pode estar subindo. E o contrário também é verdadeiro, a taxa de ocorrência pode estar subindo e a violência pode estar caindo. Então, como é que o mundo faz? Como é que no resto do mundo se faz para diagnóstico criminal? A gente usa pesquisa de vitimização. A gente faz uma pesquisa de vitimização. Tem um plano amostral para a cidade, para a região, para o país, representativo do todo. Tu entrevista as pessoas sobre crimes que elas sofreram nos últimos 12 meses, tu projeta esse quantitativo para aquela população. A gente fez uma pesquisa aqui de vitimização em Pelotas. Eu fiz a pesquisa, coordenei a pesquisa para a Paula. Eu presido esse instituto, Cidade Segura, em Porto Alegre, que junto com a Comunas, que é uma outra ONG, prestou assessoria para a prefeitura aqui na área de segurança. Não teve dinheiro da prefeitura, só quem pagou foi a Comunitas, que recebe dinheiro do empresariado nacional, para assessorar governos, enfim, dar consultoria para governos. Então, a gente fez o trabalho aqui, e o meu trabalho foi basicamente a pesquisa de vitimização. O que apareceu aqui em Pelotas foi muito grave na pesquisa de vitimização. Apareceram coisas muito interessantes, né? Quantidade enorme de crimes de rua, roubo especialmente de rua para pedestre, muito mais alto do que aquilo que está registrado. Apareceu muito problema de perturbação do sossego. 30% da população de Pelotas vive acossada por perturbação do sossego. São pessoas que não dormem direito à noite por conta de farra, de rua, de conflito, de arruaça, né? Isso não aparece em registro de ocorrência em lugar nenhum, né? Bom, esse diagnóstico é importante, porque tu tem uma base mais factual, né, para tu poder pensar em políticas públicas para isso. Bom, eu vi um tempo atrás aqui num debate que o DCE chamou, eu vim até, a Paula me convidou, eu vim para participar do debate, mas no final não me deram a palavra, não pude falar, né? Então eu assisti o debate, não fiquei quietinho, não pude falar. Mas eu prestei muita atenção no que as pessoas falaram. Teve um professor que foi convidado pelo DCE, não lembro o nome dele, e ele sentou na mesa e disse assim, fizeram uma pesquisa aqui em Pelotas, diz ele. Alguém aqui de vocês foi entrevistado? Não, ninguém foi, né? Então, que pesquisa é essa? Que pesquisa é essa? Você sabe que essa história de estatística, estou dizendo bem como ele falou, essa história de estatística, isso é coisa do neoliberalismo. Esse negócio de pesquisa quantitativa, isso é coisa do neoliberalismo. E ele foi aplaudido dentro da universidade por militantes de esquerda. Me deu vontade, assim, de cortar os pulsos, entende? Porque, quer dizer, quando uma academia, como a universidade, recolhe aplausos para quem fala contra a pesquisa, o que está acontecendo?
Né? O que está acontecendo? Não, gente, pesquisa e vitimização é uma coisa muito séria. A gente tem amostragem, tem plano amostral, entendeu? Ela é representativa do todo. Estatística é uma ciência seríssima. Né? Não é brincadeira. No mundo inteiro se faz assim há muito tempo. Então tem essa trajetória toda de ausência de conhecimento científico, né? Marca as políticas públicas do Brasil. E eu acho que o desperdício de recursos que está por trás disso é alguma coisa impressionante. Não é que no Brasil não tenha dinheiro para fazer as coisas, é que o dinheiro é muito mal empregado. Uma parte é drenada pela corrupção e outra parte pelo desperdício. Eu até imagino que o desperdício é pior, ele é mais amplo, o prejuízo é maior que a corrupção. A corrupção é aquela taxa lá, o desperdício é muito maior que essa taxa. Vai pelo ralo o dinheiro mesmo. Né? O governo do Estado, vocês viram agora semana passada, o governo do Estado anunciou a contratação de uma empresa especializada em bloqueio de telefone celular. Certo? Eles vão pagar 1,4 milhão por ano para uma empresa para bloquear celular aonde? Na Pecan. Aquela penitenciária de Canoas que eu falei. Então vai ser instalado lá o bloqueador de celular em toda aquela área do presídio. A tecnologia é muito questionável, já se tentou fazer isso antes, ou não funciona bem, ou funciona muito além do presídio, aí a população toda em roda não tem mais telefone celular. É um troço complicado. Bom, vamos pagar 1,4 milhão por ano para bloquear os telefones celulares na Pecan. Detalhe. O governo estabeleceu que na Pecan só vão presos que não estão em facção. Então, presos sem ligação com facção, presos religiosos, presos tranquilos, é o que vai para a Pecan. Tá? Ali eles vão controlar telefone celular. Mas se é para controlar telefone celular, por que não controla o seu presídio central? Onde estão todas as principais facções e tem milhares de telefones celulares. Não, vou controlar onde não tem facção. É fantástica a ideia, né? Você não acha? Uma coisa tranquila. Mas nenhum jornalista perguntou para o gestor o seguinte, por que lá e não no presídio central? Essa pergunta não foi feita pelos jornalistas, né? Que pegaram o release e reproduziram a notícia do Estado como se fosse tranquila, etc., sem nenhuma pergunta. Mas há uma pergunta anterior para fazer sobre a questão dos telefones celulares, que é o seguinte, por que preso precisa tanto de telefone celular? O que vocês acham? Eu tenho 5 mil caras encarcerados no presídio central e deve ter 4 mil telefones celulares lá. Por que eles precisam tanto de telefone celular? Quem não entende da área vai dizer assim, porque eles têm que organizar crime, né, pelo telefone celular. Quem entende de ser humano vai pensar o seguinte, eles precisam falar com a família deles. Né? Eles usam o telefone celular para a mesma coisa que a gente usa, para falar com os amigos, falar com a família, para isso que o preso quer o telefone celular. Né? Alguns deles articulam crimes, claro que articulam crimes. Como é que o mundo resolveu isso? Como é que funciona no resto do mundo a questão de telefone em presídio? Vou contar para vocês a experiência norte-americana, que eu conheço bem de perto. Que é uma das piores do mundo, porque os americanos têm uma execução penal mais rigorosa do mundo. Se pegar as democracias do mundo, a democracia mais rigorosa com presos é os Estados Unidos. Todos os presídios americanos têm telefone público. Todos, para os presos. Um monte de telefone público. Né? Tem presídios assim que tem 20 telefones públicos. O cara pode ligar uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias, até 20 minutos, enfim, pagando pela ligação. Tá? Eles pagam com fichinha, pagam com cartão de crédito deles, né? Pagam. Isso é uma polêmica lá, porque o mercado é tão lucrativo. Você imagina, os Estados Unidos têm 2 milhões de presos. É tanta gente usando o telefone que foram criadas companhias telefônicas só para telefonia prisional. Então, companhias telefônicas que só exploram telefonia prisional. E a taxa de ligação dos presos é muito mais alta do que a taxa de alguém que não está preso. Então, é 7, 8 vezes mais cara uma ligação feita por um preso. Mas os presos ligam, mesmo assim, do telefone fixo, né, do telefone público. Qual é o mecanismo de segurança? Todas as ligações são gravadas. Os presos sabem que a ligação é gravada. Então eles vão ligar para a mulher dele e sabem que a ligação está sendo gravada. É evidente que ele não vai ficar articulando o crime se a ligação está sendo gravada, não é bobo. Né? Mas vai falar com a mulher, vai falar com a filha, vai falar com o filho, vai falar com todo mundo que ele queira falar, tanto que ele possa pagar, não naquele limite estabelecido. É assim que funciona na mais grave execução penal das democracias modernas. No Brasil, a gente proibiu o telefone público nos presídios. E proíbe o telefone celular. Qual é o resultado? Eu não tenho como suprir a demanda de ligação com a família e eu crio um mercado poderoso de compra de telefone celular. Evidente. Quem vende? O que vocês acham? Quem vende? Vocês acham que o telefone celular entra aos milhares com carregador, com chip, com o diabo pelas visitas? Vocês acham? Não. Óbvio que não. Sempre tem algum espertinho vendendo. E aí o que acontece? É um mercado milionário. De repente tem 4 mil telefones celulares no central. Aí tem uma operação pente fino. O governo monta centenas de agentes, polícia, vão lá e limpam os celulares todos do presídio. Mostram lá milhares de telefones. O que eles fizeram? Renovaram o mercado. Agora vai se vender de novo. Né? Então a proibição do telefone celular no Brasil funciona para criar um mercado de telefonia celular e enriquecer agentes corruptos.
É isso que funciona. Como é que resolve? Bota o telefone público e grava. Aí tu não tem mais a demanda de celular, né? Então, é isso. Eu digo, por que o Brasil faz essas coisas? Porque não tem essa expertise, não tem esse cuidado com as políticas públicas, não lida com evidência, não lida com nada de medição, né? Eu acho que isso é catastrófico, assim, vale para tudo, e qualquer coisa que vocês olharem tem coisa desse tipo, né? Oi. Vamos ouvir mais algumas perguntas? Tu foi professor na Universidade de Oxford, na Inglaterra. Eu queria que tu compartilhasse um pouco com a gente sobre essa experiência, traçasse um paralelo, quem sabe, do ensino superior britânico e do ensino superior brasileiro. Claro, traçar esse paralelo respeitando as limitações, né? Porque Oxford é mais antiga que o próprio Brasil. Mas, assim, o que tu viu lá que pode ser aproveitado aqui, mas de uma forma, assim, sem idealismo, assim, uma forma prática? O que tu acha que pode mesmo ser aproveitado? Compartilhar com a gente a tua experiência como professor lá e dizer a tua visão do ensino superior brasileiro atual. Uhum. Nossa. Oi, Marcos, tudo bem? Primeiro quero te dizer que é muito bom te ouvir, né? Eu, durante a minha militância estudantil, eu fui fiz campanha para ti, para deputado estadual, depois para deputado federal, e fiquei muito satisfeito com a tua atuação, né? Hoje, agora tu acabou de comentar sobre a questão de pesquisa, eu hoje sou pró-reitor de pesquisa e pós-graduação em inovação dessa universidade, né? Então, acho que tu abordou alguns temas bastante interessantes, né, que a gente tem, mas eu acho assim, eu gostaria de retomar contigo uma questão que primeiro, é muito difícil a gente fazer avaliação dentro do Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma resistência muito grande a ser avaliado. Isso vale para os servidores, né, os docentes, né, os alunos, né, e isso se traduz também para as políticas públicas, né? Eu sou da área de saúde pública, então é uma das poucas áreas que você tem efetivamente, né, uma perspectiva de trabalhar ou instaurar uma política pública e trabalhar com essa evidência. Então, é muito difícil, e principalmente porque a gente não tem a cultura da ciência, né? A ciência é uma coisa extremamente desvalorizada no Brasil, né? No ano passado, nós atingimos o nosso nível mais baixo, historicamente, de percentagem de aplicação de recursos em ciência e tecnologia. Então, isso é um problema muito grande. A gente não tem a vivência da popularização da ciência. A ciência passa a não ser uma coisa importante e a gente acaba trabalhando nas políticas na forma de achismo, né? Então, isso e isso leva a um grande desperdício de recursos públicos. Mas uma coisa que eu queria que tu trabalhasse um pouquinho melhor é porque, assim, tem um discurso de ódio, hoje no Brasil, e ele tá uma torcida, né? A gente não tem uma mediação, a gente tem um enfrentamento nas redes sociais, na universidade, né? E isso, né, tem uma dificuldade muito grande que a gente possa criar uma perspectiva de diálogo para estabelecer um nível de sociabilidade nas eleições, no nosso dia a dia. Mas aí o que mais me chama a atenção é quando tu olha as pesquisas qualitativas e mostram quem é o eleitor do Bolsonaro. E grande parte do eleitorado de Bolsonaro, e a gente pode ver isso em São Paulo, é o pessoal mais escolarizado ou instruído, jovens e de recursos e de renda mais alta. Então, isto são pessoas que formam muita opinião. E isso talvez seja a perspectiva mais aterradora. Como que a gente, né, num cenário em que a gente tem tanta redução de recursos para as políticas públicas, né, saúde e educação, passando por essa coisa, que a gente vai trabalhar isso, né? E como que tu vê, ao longo da campanha, que vai se dar essa perspectiva desse enfrentamento? Obrigado. Boa noite. Bom, eu queria parabenizar o Marcos, né, pela fala dele. Primeiro vou fazer um comentário e depois a pergunta que eu acho que é mais importante, né? Tem uma parte que como tu mostra aí, também tem umas questões que não é tão necessário reinventar a roda, né, Marcos? Quem conhece alguma... Vamos falar da escola de primeiro e segundo grau, né?
Quem conhece alguns outros países, alguns perto, eu vou pegar um exemplo, para não ficar só em Oxford, na Europa, em países pobres, a escola de primeiro e segundo grau, em muitos países, ela funciona, né? Se tu pegar qualquer escola pública na Europa, ela funciona com salário para professor, razoavelmente, $800, né, euro na Espanha, com turno integral, porque quando inventaram isso no Brasil, era o Brizola, que nunca votei, mas que era uma viagem, né? No Uruguai, a escola de tempo integral, para ser perto, ela funciona. No Brasil, não precisa grande pesquisa para fazer uma escola de primeiro e segundo grau, né? Tem alguns dados. O Brasil é o país que mais reprova e exclui crianças de primeiro e segundo grau da escola do mundo. Que mais reprova e exclui. Mas a minha pergunta não vai essa, porque eu acho que são coisas focais, assim, né? Eu queria tocar nesse gancho aí que o Flávio tocou, desse Bolsonaro, né? Que vamos usar esse discurso de ódio representado pelo Bolsonaro, né? Simbolizando, né? Que é um discurso de ódio que ele também... Eu vejo ele da falta da relação com a alteridade, né? Que ele vai lá no micro, ele vai lá, essa criança não estuda porque não quer, tem que ser tirado da escola. Né? É esse que é o discurso de ódio, de que tem escolarização, né? Essa falta de uma relação mais cuidadosa com a alteridade que tu falou o tempo todo. Né? E eu fiquei pensando, por que alguns lugares tão próximos... Vamos pegar um exemplo, assim, mais uma vez, para não fugir para ir para a Europa. No Uruguai, se discute legalização da maconha, se faz um plebiscito. Se discute casamento homossexual, se discute umas outras coisas, que no Brasil, apesar da gente ter vivido, vamos dizer assim, uma época democrática, né, que tu falou aí, um governo de coalizão, de esquerda, nós não fizemos uma revolução cultural mínima. Né? Como que agora a gente está tendo que fazer isso? Uma pergunta, né? Sei lá, essa terceira natureza que tu fala aí, pegando o conceito, né, do ódio que está escondido e porque aparece, ou do oportunismo da classe média alta brasileira, né? Oportunismo, porque eu percebo assim, tu entendeu minha comparação? Como que a gente não criou uma cultura não fascista? Como que não conseguimos criar minimamente uma cultura não fascista? Que agora a gente tem que fazer uma resistência cultural a uma cultura fascista. Depois de 30 anos de democracia, eu queria que tu falasse um pouco, né? Como que em outros lugares se cria uma cultura não fascista? Né? Em muitos outros lugares. Né? Às vezes com um governo nem tão de esquerda. Responde? Não? Mais alguém? Acho aqui na frente. Boa noite, te agradeço a presença e a fala, sou professora aqui do CLC. Nessa esteira de resposta em bloco, eu gostaria de me associar a outra questão. Tu vais falar um pouco sobre a tua experiência em Oxford como professor e nós aqui como professores, né, no Brasil, nas universidades federais, temos esse movimento bastante sistemático da greve. Né? E estão os sindicatos planejando uma greve, porque o funcionário público federal, que sempre se preocupa com mais alguma vantagem, agora se preocupa, nesse ano de eleição, com tantas questões importantes, com seu aumento de salário. É uma demanda justa, né? Talvez um momento um pouco impróprio, porque isso, no Brasil, infelizmente, nas universidades federais, significa parar tudo, esvaziar tudo, sumir aluno, sumir professor, e tem sido assim por muitos anos. Né? Então, essa questão do movimento grevista, de quão válido seria manter esse movimento sistemático que nós temos mantido, né? E em questão de democracia, será que é interessante que 10% de um corpo docente defina uma greve e todo esse corpo docente que não estava presente na votação se engaje na paralisação, mas se engaje tirando férias, né? E não participando de nenhum ato, de nenhum... Então, se esvazia a universidade, ninguém discute, alunos voltam para suas cidades de origem, o mundo parou,
né? Ninguém protestou, na verdade. Então, de repente, esse tipo de reflexão em outras universidades, né? Seria interessante. Gostaria de ouvir. Sim. Tem, mas ele lá no fundo também está pedindo faz horas. Aquela menina lá fala. Pode ser, depois ela no fundo. Vai. Oi, professor, tudo bem? Eu queria pegar um gancho no que a colega falou, de que, assim, acho que nós todos, como pessoas que trabalham com discurso, faz diferença, sim, chamar de manobra, de golpe. A gente sabe que a linguagem tem poder, inclusive a mídia internacional, que você tanto citou, chamou de golpe, sabe? Mídias muito reflexivas te chamaram de golpe. Então, acho que não é tanto faz, não é, sabe, pode chamar de qualquer coisa, porque não é bem assim. E eu também acho que é tipo um pouco preocupante quando a gente diz que existe uma parcela da sociedade que acessa o lixo da internet, porque isso vem de uma herança de que existe uma cultura que precisa ser acessada e que sem esse acesso de cultura não é cultura, sabe? Que vem de um sistema, que o sistema brasileiro, por exemplo, literário, a indústria musical é muito elitista, a gente sabe disso. E que não considera, por exemplo, que o funk é uma revolução cultural, porque é uma expressão muito cultural para as pessoas que vêm dessa realidade. Então, acho que nós, como futuros professores, a gente tem que se preocupar, porque é o tipo de aluno que a gente vai lidar. É o tipo de aluno que tem pensamentos de senso comum. E se a gente olha que esse aluno tem uma falta de cultura, eu acho que isso reproduz um sistema de preconceito, de exclusão, que eu acho que é como se a gente se considerasse uma elite cultural que está na universidade. Então, que a gente tem algo de cultural a transmitir para esse aluno que ele não tem. Pelo contrário, acho que a gente tem que mostrar que o campo da cultura é mais amplo do que ele acha que é, mas que, de fato, ele tem uma cultura e a gente tem que valorizar isso. Então, assim, e essas pessoas que só acessam o futebol, a pornografia, são as pessoas que são excluídas desse sistema, que é o mesmo sistema que produz essa cultura, né? Então, quem é do campo das relações de poder sabe que o poder que exclui é o poder que cria, né? Então, acho importante a gente levar isso em consideração para não propagar um discurso que é excludente. Eu vou fugir um pouquinho da temática que está sendo falada agora, mas eu estava tendo uma conversa com um aluno do Direito, antes mesmo de entrar aqui na palestra. Ele estava me falando dos dados, que 40% da população carcerária no Brasil atualmente não foi julgada. E no Rio Grande do Sul, 50% da população carcerária já cumpriu pena, porém não existe organização estrutural para a retirada deles de dentro das prisões. Então, devido à superlotação e falta de infraestrutura dentro dos presídios e de um modo correto de julgamento, de algo que vá fazer com que eles saiam de lá de outro modo, por eles não terem isso, talvez isso possa influenciar na entrada deles em facções, mesmo entrando dentro das prisões como réus primários? Boa pergunta. Vem aqui pra frente, senão não vai falar. Ela está pedindo. Eu queria perguntar, um dos temas da palestra é sobre os desafios da educação em tempos sombrios. E uma das coisas que eu venho acompanhando é a descaracterização do professor dentro da sala de aula, tanto por parte dos pais que incentivam os alunos a descaracterizar esses professores e por parte de discursos ideológicos, a ponto da gente ver professores serem espancados em manifestações e os policiais serem aplaudidos por isso. Eu queria saber qual é a tua avaliação a respeito disso, qual seria o resultado disso na democracia, essa falta de respeito, essa desconfiguração, essa descaracterização que existe da figura do professor, que é o que educa o país, que é o que deveria ser muito respeitado. Então, qual é a tua avaliação a respeito disso? Qual vai ser o resultado disso para a democracia brasileira? Tá, vamos tentar. Eu não vou ter condições, talvez, de falar sobre tudo que vocês levantaram. São temas muito importantes, enfim, mas eu tenho que selecionar alguns. Deixa eu começar pela história de Oxford, porque é curioso, porque nunca ninguém me perguntou isso, então eu fiquei bem interessado em te responder. Eu fiquei muito impactado com a experiência de Oxford, porque não era nada do que eu imaginava e foi muito diferente, assim, de tudo que eu já conhecia sobre a universidade, né? Primeira coisa que impressiona é que a Oxford está completando agora 1000 anos, né? Então, uma universidade que tem 1000 anos, quer dizer, 500 anos antes do Cabral chegar aqui, eles tinham fundado uma universidade, uma coisa impressionante.
A segunda coisa que foi muito impactante para mim, primeira semana que eu cheguei lá, uma amiga inglesa, ela foi Cicerone, sei lá, me recebeu e foi me fazer um passeio pela universidade. A universidade é toda no meio da cidade, né, com prédios muito antigos. Um prédio novo é de 1700, né? Um prédio novo, os outros são mais antigos. E aquela arquitetura ultra bonita, e eu tá, mas e onde é que estão as salas de aula? E ela começou a rir. Eu digo, por que tu está rindo? Porque não tem sala de aula na universidade. Eu digo, como assim não tem sala de aula? Ela disse, não tem sala de aula. O que tem aqui são salões como esse, né? São salas para as lectures, que eles chamam, que são conferências, palestras, que são feitas, planejadas para o ano inteiro. Então, cada curso tem as suas lectures, tem um caderninho que tu recebe com todas as palestras que vão ocorrer na universidade durante o ano, né? Cada uma, todos os cursos. Em geral, com professores convidados de fora, pessoas assim com pesquisa, e que são abertas ao público, né? Ao povo em geral. O critério é a hora de chegada. Está marcado para tal hora, quem chegar antes pega lugar. Se chegar depois não tem lugar. Não... Então, se um carroceiro na rua quiser entrar e assistir a palestra, tem lugar, ele vai assistir. Né? Toda a palestra é pública. E essa história de não ter aula, né? Então, como é que funciona? Todo o regime britânico é um regime tutorial de universidade. Né? Então, o professor ele é um tutor. Então, ele tem lá um grupo de, sei lá, 10, 20 alunos numa disciplina, tem outros 10, 20 noutra. Ele se reúne uma vez a cada 15 dias com os alunos para acompanhar a bibliografia, esclarecer dúvida. Né? E se encontra em qualquer lugar, pode se encontrar na rua, pode se encontrar num café da universidade, com um grupo pequeno de alunos. Os alunos recebem uma carga grande de leitura, né? E tem que ir lendo aqueles livros e conversam com o professor sobre as suas leituras. Então, esse é o sistema tutorial, por isso não tem sala de aula mesmo. Os ingleses acham que aula é para criança. Essa coisa de ir para o quadro negro, passar matéria, é coisa para criança. Criança tem que ter aula. Adulto não tem aula, adulto tem orientação. O que eu acho que é um conceito completamente diferente, que eu acho muito interessante, quero falar para vocês, porque eu acho que a universidade brasileira, ela acaba infantilizando os alunos, sem se dar conta. Né? Eu nunca consegui entender, por exemplo, essa história de chamado universidade. Eu dei aula 12 anos no IPA, dou aula em outras instituições, em pós-graduação, eu nunca fiz chamada na minha vida. Pedia para os alunos para não comentarem isso, porque eu estava contrariando a regra da instituição que eu trabalhava. Né? Eu digo, gente, não faço chamada. Eu até posso chamar uma vez para ir guardando o nome de vocês, mas eu parto do seguinte princípio, vocês são adultos, estão pagando. Quem não quiser vir, que não venha, vai cuidar da sua vida, entende? Não tem nada a ver comigo. Agora, enfim, quem não quiser aparecer e vier só na prova e passar, é sinal que não precisava ter vindo mesmo. Né? Eu nunca tive problema de presença, nunca. Minhas aulas sempre foram sempre cheias, né? E nunca fazia chamada. Eu acho que essa história também é uma forma também equivocada de garantir presença, porque tu garante a presença pela força, não pelo constrangimento, né? Não pela qualidade da aula, não pelo interesse dos alunos. É uma forma de infantilizar. Criança tem que ter chamada, porque criança não pode ser autônoma para decidir se vai para a aula ou não. Mas um adulto, gente, por que eu vou obrigar o cara? Né? Então essas coisas não tem lá, né? Evidente não tem lá. Outra coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa, eu sei que no Brasil isso é muito polêmico, enfim, mas eu acho interessante, é o seguinte, as universidades britânicas são pagas, todas elas são pagas. Só que é o seguinte, ninguém paga mensalmente, vai ficar, não, todos são financiados. E o detalhe é o seguinte, todo mundo paga depois de formado, não depois de formado, depois de ter emprego, e desde que o salário do emprego seja acima de tanto. Entendeu? Então, tu fez o teu curso, tu contraiu uma dívida. Tu só vai começar a pagar essa dívida depois que tu estiver empregado. Mas se o teu salário for superior a um X, não sei qual é o X lá, se for um emprego muito baixo, tu não paga a dívida. Né? Fica em stand-by. Eu acho esse um sistema muito interessante também. Né? Me parece também alguma coisa para ser pensado. Quer dizer, tu não deixa de haver um financiamento, né? E ao mesmo tempo talvez corrija algumas distorções. Né? Por exemplo, o fato do governo brasileiro não priorizar investimento em educação básica. Eu acho assim um escândalo do ponto de vista de política pública que a gente tem uma educação básica tão ruim no Brasil e uma educação superior, né, que tem muito mais condição que a educação básica. O que significa isso? Significa que a gente está investindo mais num pequeno grupo, né, e não mais no grande grupo. Né? Então, tu mina a educação na base. Né? Acho errado. Enfim. Então, são essas coisas. Tem muitas outras, né? Mas, assim, do ponto da minha formação profissional e acadêmica, o que de fato assim, mexeu muito comigo é o tema das evidências. Eu diria assim que isso mudou a minha vida, né? Porque eu estava muito acostumado no Brasil com essa história da filiação doutrinária, da filiação a autores, né? Ah, eu sou habermasiano, eu sou arendiano, eu sou não sei o quê, eu sou marxista. A Universidade Brasileira está cheio disso, né? E lá é o seguinte, não tem a menor importância essa história.
Tu vai apresentar a proposta e eles vão te perguntar quais são as suas evidências, entendeu? Quer dizer, com que pesquisa, de que pesquisa tu fala, de que base empírica tu fala, né? Então, o pragmatismo britânico é uma coisa muito forte em tudo que eles fazem. A gente vai para a educação, eu tinha a minha filha pequena, na época tinha 7 anos, 6 anos, se alfabetizou lá numa escola pública. Eu conversava com as professoras dela e a gente perguntava assim, como é que vocês conseguem manter a disciplina nas escolas? Todas as professoras começam a resposta sempre com a mesma frase. As nossas pesquisas mostram que... Né? Aqui a gente tem pesquisas que mostram que... Né? Tudo assim, tudo tem pesquisa que mostra que. Entendeu? Então não tem assim, eu acho, né, a minha linha propõe tal coisa. Não, a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Tem um documentário no GNT que é muito curioso, de um cara, um pesquisador, biólogo, que fez ele é homossexual, ele fez uma pesquisa sobre homossexualidade no reino animal. E descobriu assim que tem, sei lá, dezenas de espécies de mamíferos que são têm casos de homossexuais exclusivos, né? Inclusive também espécies de aves, enfim, que têm homossexuais exclusivos. Ele coleta todos esses dados e faz a tese de doutoramento mostrando o seguinte: a homossexualidade é da natureza, faz parte da natureza. E aí ele resolve marcar uma audiência com uma senadora, que seria o equivalente à senadora, uma baronesa, né, que integra a Câmara dos Lords na Inglaterra, que é o Senado deles e que é postos hereditários da nobreza, né? Então, é uma monarquia constitucional, então tem o Senado que são nobres. Eu também nunca entendi isso, né? Depois eu fui entender, morando lá, qual é o significado disso para eles. Mas ele marca essa entrevista com a baronesa, que era uma mulher muito conservadora, que historicamente defendia contra políticas públicas de apoio aos homossexuais, com argumentos de que a homossexualidade era antinatural. Esse era o argumento dela, né? Muito sério, sempre dizia isso, é contra a natureza, é contra a natureza. Aí ele vai, e o documentário mostra essa cena, ele marca a audiência, vai na casa dela, ele é recebido numa sala enorme, ela está muito séria, ouvindo ele, e ele diz, olha, na minha tese de doutorado demonstrou tal coisa, que tem tantas espécies que são homossexuais, ou que tem casos exclusivos de homossexualidade. Aí a câmera foca no rosto dela, né, e ela fica assim transtornada com essa frase, e a pergunta que ela faz para ele é, what's your evidence? Quais são as suas evidências, né? É a pergunta que ela faz, que é a pergunta que nós nunca fazemos, né? Quais são as suas evidências? Tu levantaste um tema aqui de relativismo cultural. Quais são as tuas evidências? Né? Tu achas que não há uma cultura superior. Logo, o conhecimento científico é equiparável ao conhecimento não científico, porque os dois são cultura. Não, mas se não é isso, é o quê? O conhecimento científico é superior, porque ele tem um método de aferição que é superior ao conhecimento não científico. Se não fosse assim, a gente não tem que estar nem na universidade, não precisava estar aqui, porque aqui a gente fala de ciência. Ou não. Então, esse é o ponto. Quais são as suas evidências? Quer dizer, se eu quero fazer uma discussão sobre verdade, a tua postura é totalmente relativista, é respeitável, enfim, vários autores muito respeitáveis têm essa postura, né? Relativismo cultural. Eu divirjo dela radicalmente, porque para toda discussão a respeito de verdade, eu preciso de um critério. E esse critério é sempre um critério teórico. Qual é o teu critério? Quer dizer, se o sujeito está contaminado com o vírus HIV, eu digo, eu tenho um coquetel que vai te garantir sobrevida e talvez a vida inteira sem maiores problemas se tu te cuidar. E eu tenho um xamã que diz, eu tenho um feitiço que vai te curar. Eu pergunto, essas duas ofertas correspondem a duas culturas. As duas culturas existem, as duas culturas são respeitáveis, nenhuma delas tem que ser eliminada. Mas como é que eu trato o cara? Com o coquetel ou com o xamã? Essa pergunta não dá para ter resposta dúbia, entendeu? Especialmente para quem tem AIDS. Quem não tem pode até ter uma resposta dúbia. Agora, quem tem AIDS não deve ter, porque vai morrer se responder errado. Né? Então, tem um tema do relativismo cultural que envolve um populismo, que é muito comum na esquerda. A esquerda tem um discurso populista, que é o discurso seguinte, o conhecimento popular ele é tão importante quanto o conhecimento científico. Ele é tão importante quanto o conhecimento de quem estudou a vida inteira. Então, esse conhecimento ele é igual, é igualitário, não tem nenhum... Então, eu vou chamar um secretário, eu vou escolher um ministro. Qual é o critério? Bom, se todas as culturas são equivalentes, se todos os conhecimentos são equivalentes, tanto faz eu chamar o xamã para ser ministro da saúde, como chamar um médico ultra especializado. Não tem diferença nenhuma. Eu acho que tem uma enorme diferença. Então, são temas assim, eu acho que a postura relativista levou o Foucault, por exemplo, à irracionalidade completa. E eu acho o Foucault um gênio, acho que ele tem obras fantásticas. Mas a ideia do Foucault é de que toda posição de verdade, assim, uma posição relativa ao sujeito, ao posto da fala, é uma postura irracional.
Uma postura totalmente irracional, que me exclui da possibilidade de aferir conhecimentos. Entendeu? Isso, do ponto de vista da ciência, é uma tragédia. É uma tragédia. Né? Então, não estou dizendo assim, o funk é uma manifestação cultural importante, sem dúvida que é. Sem dúvida que é. Como o samba, como o chorinho, como a música popular, como o blues, como o rock and roll, como todos os gêneros musicais. É uma manifestação cultural. Há uma diferença de cultura musical entre música erudita e música popular? É evidente que há. A música erudita é superior. Ela é superior porque ela é mais complexa, ela é mais difícil, muito mais. Muito mais. E o valor da produção cultural se mede pelo tempo. É fácil. É só tu me mostrar quantos violinistas tu conhece e quantos tocadores de pagode tu conhece. O funk é um tipo de organização melodiosa com 2, 3 compassos. Quer dizer, é muito simples. É muito simples. Uma sinfonia é muito complicada, é muito complexa. Agora, tu vai ouvir sinfonias que foram construídas há 100 anos, há 200 anos, e que vão ser ouvidas daqui a 1000 anos. Mas tem obras de sucesso do funk que tu não conhece mais depois de alguns meses, porque elas somem. Porque são tão superficiais, são tão simples, que não tem persistência no tempo. Então, a persistência no tempo é também um critério de qualidade, ou não, do ponto de vista cultural. Bach continua sendo alguém extraordinário há centenas de anos e vai ser daqui a milhares de anos, possivelmente. O Chambinha, já ninguém se lembra muito dele. Mas a banda Calypso fez muito sucesso. E é uma manifestação cultural, né? Como é que é? Chimbinha, desculpa. Chimbinha. Estabelecer um traço de igualdade entre Bach e a banda Calypso não dá. Não dá. A gente não tem que ter esse prurido de estabelecer claramente o que é uma... Não, infelizmente, essa é parte da tragédia. Isso é parte da tragédia. Não, mas a gente não tem acesso a Vila Lobos. Não, mas é que assim, é que você... Então, tipo, você... Não, a tua postura é irracional mesmo, ela é totalmente irracional, tem razão. Não, ela era terminal, não é mais, graças à ciência. A ciência fez com que a AIDS não seja mais uma doença terminal, graças à ciência. Não fosse a ciência, as pessoas infectadas de HIV estavam morrendo. Elas deixaram de morrer quando se descobriu remédios para isso. E quem descobriu foi o conhecimento científico, não foi o xamã. Pessoal, assim, ó, vamos voltar aqui para aproveitar, aí tem para voltar, porque tem várias pessoas que fizeram questionamentos para a gente voltar para o diálogo aqui. Gente, e depois a gente continua, só para dar a oportunidade de quem fez as perguntas ao Marcos ter um retorno, tá bem? Ah, meu Deus do céu. Então, perdi a conta aqui.
Não, é que eu fico pensando, pessoal, agora falando bem assim, sério com vocês, enfim, eu posso estar completamente errado nisso, né? Mas eu fico pensando assim, ó, uma criança que nasceu na periferia de uma cidade brasileira e que é filho de pais pobres, negros, e que vai para uma escola pública, né? Qual é a chance que essa criança tem de alcançar uma posição de destaque na sociedade, de ter uma profissão definida, de ser reconhecida, de criar sua família, de produzir alguma coisa que seja importante? Qual é a chance que ela tem diante de tudo aquilo que depõe contra ela, né? O racismo, a miséria, a violência. Eu acho que se essa criança tem uma chance, essa chance é oferecida para ela pela educação. Quer dizer, a escola pública é o caminho mais importante para ela, é ali que ela tem condições de se afirmar, ali que ela tem condições de crescer. Por que a escola pública é essa chance? Porque a escola pública é o espaço, a educação pública é o espaço onde nós apresentamos as crianças ao mundo. E repartimos com essas crianças a herança cultural da humanidade. A herança, a única que existe, a nossa, a humanidade. A humanidade é uma. Sim, eu estou falando em humanidade, estou falando da espécie humana. Essa espécie humana construiu uma herança cultural. E essa herança cultural nós oferecemos às crianças. Certo? Quer dizer, a chance dessa criança pobre, excluída, ser alguém na vida, é ter acesso a essa cultura. Se ao invés disso eu começar a dizer o seguinte, não, a forma como tu fala o português, que não é a forma culta, é tão válida quanto a minha, ela não vai precisar aprender o português culto. Se eu disser para ela, a tua crendice religiosa é tão importante quanto o conhecimento científico, ela não vai ter por que estudar ciência. O discurso irracionalista a respeito da equalização de culturas só tem um efeito no Brasil. Ele legitima a exclusão cultural dos mais pobres. O que nós precisamos é fazer com que as crianças mais pobres, excluídas, tenham acesso à cultura mais elevada, mais avançada que a humanidade produziu. E ela está, do ponto de vista do conhecimento, na ciência. Então isso para mim é uma coisa importante, assim, eu não abro mão disso, né? E acho que é uma conquista democrática dos países que conseguiram compreender isso. Que qualquer pessoa, por mais, independentemente da sua origem social, pode virar um cientista, pode virar um pesquisador, pode ter acesso a toda essa carga de cultura, né? Quando eu faço um outro discurso e digo, não, isso aqui que tu está metido é tão importante quanto o resto, eu tiro a chance dessa criança, né? Eu acho isso uma coisa dramática, assim, né? Gente, vamos ouvir mais? Rigo, desculpa, Rigo, acabei não te respondendo. Alô? Em Spinoza, que tu deve conhecer tanto eu, ela tem um pensamento que diz assim: no Brasil é um dos poucos lugares no mundo que a religião vira ciência e a ciência vira religião. É um dos poucos lugares do mundo que a ciência vira religião e a religião vira ciência. E isso não é uma qualidade, porque o que é racional e o que é irracional tem uma perspectiva epistemológica de racionalidade. Se você visitar as pirâmides no México, tu vai ver que tem um conhecimento de física tão avançado quanto a Torre de Paris. E eu visitei as duas, né? Então, por exemplo, quando Foucault questiona a racionalidade, e o orientador do Foucault é um biólogo, é o Canclin, é o Ganglien, que ninguém queria legitimar o trabalho do Foucault, ele não está deslegitimando a ciência. Em nenhum momento. Se você valer as palavras das coisas, está lá no capítulo 10, um pensamento que diz assim: há saberes que o século XIX da ciência não foi capaz de abarcanhar. E a ciência do século XX, ela é uma ciência que tem limites. É só isso que ele vai dizer. E o Foucault não é irracional. Não é racional. Porque acusar o Foucault de irracional é fugir do debate de uma racionalidade que vigora no século XIX. E ele vai dizer assim: talvez no século XXI
possamos alcançar novas racionalidades. Novas racionalidades. Por isso, Marcos, que não é tão fácil acabar com a cultura do fascismo. Era só aplicar ciência. Então, esse debate, eu vou ter que terminar, ele é um pouco mais complexo, né? Esse debate, quando tu puxa o biólogo, e aí tu bota a cultura no biólogo, né? Esse debate de uma certa ciência para resolver a violência, ele tem um limite. Senão vai dar lá onde deu o filme que tu conhece, tanto eu, Laranja Mecânica. Né? Que os psicanalistas estudam, né? Ou seja, esse debate ele é mais delicado, né? De que qual é o conhecimento eleito como superior. No mínimo, ele tem que ter no mínimo tem que ter uma dúvida sobre isso. Aquilo que tu acabou de dizer, no teu início da fala, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles transformaram os índios, guerreiros, isso é Darcy Ribeiro, em plantadores de mandioca. E eles instituíram o conhecimento e mataram os índios. Certo? Então, essa discussão, e aí não é ser marxista, ser Foucaultiano, ser habermasiano, ser nada, né? É só quando tu estuda a história da biologia, tu também vai ver. A história da biologia nasce no século XVIII. E já existia vida antes. E quem disse que essa história da biologia, a biologia moderna, vai nos responder no século XXI? Marcos, primeiro te parabenizar por... Eu vim meio receoso para cá, porque eu já te conheço de algum tempo já. E... Sim, não sou mais tão gurizinho assim. E eu vim para cá meio assim, o cara, não sei se hoje tu ainda é filiado ao PT ou não, mas eu digo, o cara vai fazer uma lavagem cerebral sobre toda a injustiça que foi cometida com o Lula e tal, e não, foi o mais imparcial possível. Tirando a questão do Bolsonaro, não que eu seja defensor do Bolsonaro, muito pelo contrário, eu acho que dar poder para um maluco é muito perigoso, né? Eu já vista Hitler, o cara da Coreia do Norte lá, Trump, enfim. Mas minha pergunta não tem nada a ver com isso. Eu te conheço há muito tempo na área que tu milita na recursos humanos, que é muito atrelado à segurança pública. Eu quero reportar um caso que, não sei se alguém já te perguntou sobre isso alguma vez, mas se eu não te perguntasse, eu não ia dormir hoje. Questão da KISS, da tua cidade, Santa Maria. A gente sabe, tu falou muito em questão de, eu sou funcionário público, da omissão do poder público em alguns casos. E lá foi um legítimo caso de omissão do poder público. Hoje, para se conseguir um laudo de bombeiros, se tiver um prego fora do lugar, não se consegue. É muito difícil. E naquela época não era assim. Então, ali teve falha do poder público, da prefeitura, porque se aquela casa tinha alvará, o alvará a casa não foi fiscalizada de acordo, se tinha ou se não tinha, enfim, teve erro. Como teve erro dos bombeiros também. E se passou imune isso, tanto a questão dos bombeiros como da prefeitura. Para mim, o cara que teve menos culpa ali foi o que acendeu a faísca. É o menos culpado de todos e corre risco de ir a júri popular, porque ainda estão decidindo se é crime doloso ou não. Mas, enfim, eu queria que tivesse uma análise assim, como é que o prefeito da época veio se tornar hoje secretário da Segurança Pública do Estado. Boa noite, Marco. Adentrando nessa última discussão, né, que não tem como a gente ficar provocado quando a gente adentra nessa discussão sobre as culturas e sobre essa questão que tu apontas como relativismo dessas culturas, o que a gente precisa atentar quando faz essa discussão e quando tu trazes, né, essa importância da educação e esse legado que é apresentado nas escolas, é justamente a falta de representatividade que é apresentado nesse material que é produzido e apresentado aos nossos alunos nas escolas. Por quê? Porque o que é apresentado é aquilo que foi escrito pelos poderosos da época. Quem tinha o poder na caneta nunca foram negras e negros, favelados e faveladas, indígenas e povos tradicionais como um todo. Então nunca se considerou no legado da história da humanidade, né, todos os saberes e todas as contribuições que foram constituídos por estes povos.
quando tu colocas, né, na questão da importância da ciência, e eu não me desfaço dessa importância, mas a ciência nada mais vem do que explicar aquilo que já existia. Ela não vem criar nada de novo, né? Ela vem explicar, ela vem trazer à luz das suas contribuições aquilo que já existia ou recriar aquilo que de alguma forma já era utilizado. Porque quando a gente fala na questão das medicações, e mais de 90% dessas medicações são oriundas de extratos e bioativos da nossa fauna e da nossa flora, que as populações e comunidades tradicionais já utilizavam há mais de milênios e milênios. O que a ciência nada mais faz é trazer esse conhecimento e compilar isso, né, de uma forma mais avançada, trazer isso, essas combinações. Então, quando tu diz dessa importância desse conhecimento e coloca isso a um nível superior, e quando a gente rebate, dizendo muito pelo contrário, é porque esse conhecimento que é apresentado nas escolas, ele não estimula em nada essa nossa juventude, esses nossos alunos, e nunca nos estimulou para que nós conseguíssemos chegar em algum lugar, porque esse conhecimento traz na história da humanidade apenas aquelas figuras da elite com suas realidades que não se assemelham às nossas e que nós não temos nenhum impulsionamento através de suas histórias para chegarmos aonde eles chegaram, daquele ponto aonde eles estão. Então, quando a gente diz, né, e tu comparas aí a sinfonia com o funk ou com o rap, e a gente pode até dizer que não tem como comparar, mas também não tem como colocar um acima de outro, a gente precisa ver que são análises que precisam ser feitas com uma interpretação diferenciada, né, com toda a complexidade da sinfonia, mas com toda a questão da representatividade de uma letra de funk, de uma letra de rap, que pode até ser esquecida em 1 ou 2 meses, mas que tem um significado de suma importância para aquela comunidade que encontrou uma forma de colocar a sua demanda social, de colocar a forma como os governos têm negligenciado as suas comunidades, as suas construções, e foi a forma da musicalidade, a forma do rap, do funk, que conseguiu dar vazão a umas coisas que os governantes, através da sua falta de investimento em políticas públicas e omissão do Estado, né, fizeram com que aquela comunidade, ou tentativa, com que aquela comunidade não conseguisse avançar naquele sentido. Então, tentando linkar com o tema desse evento, né, a omissão do Estado no acesso de políticas públicas, faz com que a sociedade tente encontrar alternativas. E essas alternativas, às vezes, vêm nesse tipo de discurso, como tu nos apresenta, sendo desqualificadas e sendo inferiorizadas. Eu tinha uma outra colocação para fazer, mas não consegui, porque quando sou provocado de uma tal forma, fiquei desapontado com o teu posicionamento, né, uma vez que uma figura tão importante que defendeu sempre direitos humanos, só faltou tu fazer a fala da meritocracia. E aí a gente ia romper os laços aqui de toda essa discussão e ia ser obrigado a abandonar o recinto. Pois é. Eu não sei o que vocês entendem por meritocracia, por exemplo, né? O que é meritocracia para ti? Por exemplo, um concurso público é um procedimento meritocrático? O que tu achas? Um concurso público. É óbvio que é. É justo? Há uma forma mais justa. Qual seria? Se o ingresso no serviço público não é por concurso público, qual seria a forma de ingresso no serviço público? O que nós deveríamos medir para ingressar no serviço público e não o mérito? A questão fundamental é outra. A questão fundamental é o seguinte: como eu empodero as pessoas para que elas tenham mérito? Como as pessoas podem ter mérito? Como elas podem aprender? Como elas podem se educar? Como elas podem transcender o que elas são sem a cultura, sem estudo, sem... Né? Mas o instrumento republicano por excelência
um instrumento republicano por excelência, que se contrapõe a toda a trajetória da aristocracia, né? Dos baronatos, né? Das indicações por indicação de sangue, é o concurso público. E o concurso público é um procedimento por excelência meritocrático. Quando a esquerda critica a meritocracia, ela está criticando o que exatamente? Vamos lá. Para isso nós temos remédios como, por exemplo, política de cotas. A política de cotas é uma política pública que parte do pressuposto de que a igualdade entre as pessoas não pode ser apenas formal, ela tem que ser material. Então, se eu tenho grupos que foram historicamente discriminados, se sobre esses grupos pesou uma desvantagem histórica, eu compenso isto com cotas, né, ou com vantagens comparativas. Não para sempre, mas até que eles tenham, de alguma forma, superado esses entraves. Mas o critério meritocrático permanece. Eu continuo selecionando os que saem melhor nas provas. Certo? Então, há um outro tema aqui, que é o seguinte: quais são os critérios de mérito que eu avalio? Esse seria o ponto mais importante para que a esquerda discutisse. Por exemplo, eu vou fazer um concurso para o Itamaraty. E as perguntas que são feitas vão ser feitas em torno de uma linha de autores ou de competências, mas não outra, excluindo outra linha. Por exemplo, eu tenho uma prova de conhecimentos gerais que eu não tenho nenhuma pergunta sobre futebol. Vamos combinar que no Brasil o futebol é uma versão cultural muito importante, né, e que um grupo enorme de pessoas se envolve com isso. Por que não pode ter uma pergunta sobre futebol? Pode ter, é cultura geral, certo? Em geral, perguntas desse tipo não são feitas. Então, tu tem um certo critério para avaliar mérito que pode ser questionado, perfeitamente. Mas, ainda assim, eu vou estar discutindo mérito. Isso é uma conquista da humanidade, que faz com que uma pessoa possa ascender num cargo público, independentemente de onde ela vem, independentemente do seu sobrenome, se ela é nobre ou é da plebe, pelo mérito. Quem é contra o mérito é contra os pobres. Porque a única chance dos pobres, num país democrático, é o mérito. Enquanto vigorar no Brasil o que indica, enquanto vigorar no Brasil o apadrinhamento político, enquanto vigorar no Brasil o corporativismo, não tem mérito. E quem se ferra são os pobres. Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala certas coisas, porque a gente, sem se dar conta, pode estar jogando para o outro lado, né? Eu acho que no Brasil a gente tem ainda uma deficiência de meritocracia. Aquilo que eu falava antes. O sujeito ganha o mesmo salário do outro, produz a metade e ganha o mesmo salário. Isso é justo? Não, isso é injusto. Como é que se corrige isso? Com critérios de mérito, né? Então, há uma série de questões. Eu não quero ser mal compreendido, eu gosto de ser criticado pelas minhas... Só um minutinho. Eu gosto de ser criticado pelas minhas opiniões, mas não pelo aquilo que não são as minhas opiniões, né? Porque aí não é legal. Eu não tenho nenhum demérito com relação a nenhuma manifestação cultural. Não foi isso que eu disse aqui. Eu disse que há critérios para escolher entre culturas mais ou menos, dependendo do que eu quero, né? Se eu estou numa universidade e eu quero discutir qual é a forma de conhecimento, eu vou adotar a ciência como critério, né? Porque não teria nem sentido ter uma universidade se não fosse para isso. Então, depende do que a gente está falando, né? Os direitos humanos é a manifestação cultural da humanidade que também surgiu entre os brancos. Eles são uma invenção dos americanos. Então eu posso dizer que os direitos humanos são direitos humanos brancos, porque foram criados por uma elite norte-americana, os Founding Fathers, proprietários rurais. Criaram os direitos humanos. Escreveram a Declaração de Virgínia pela primeira vez falando de direitos humanos. Então isso é direitos humanos brancos? Não. Direitos humanos é uma perspectiva racional de direitos humanos de todos. Independentemente de quem seja a pessoa, é uma ruptura na história da humanidade, a ideia de que todos os seres humanos, por serem humanos, têm direitos fundamentais que devem ser respeitados sempre. Inclusive o direito de terem as suas tradições culturais e de serem respeitados nas suas tradições culturais. Então, o respeito à diversidade, à pluralidade, constitui os direitos humanos. Agora, eu pergunto a vocês o seguinte: a excisão do clitóris, praticado no mundo muçulmano e em vários países africanos, sobre as meninas na primeira infância. Vocês sabem que a excisão do clitóris, culturalmente assimilada nesses países, é uma prática não cirúrgica. Isso não é feito em hospitais, com anestesia. Isso é feito em casa, na mesa da cozinha, pela mão da mãe, da avó. Giletes são muito utilizadas. Se estirpa o clitóris das meninas, se corta os grandes lábios e se costura a vagina.
Essa ruptura da vagina surge, separando um espaço para micção, né, surge uma cicatriz de carne. E as mulheres que passam por esse processo são então consideradas purificadas. Isto é cultura. Não há nenhuma lei que obrigue as pessoas a fazerem isso nesses países, nem que proíba. As pessoas fazem porque culturalmente sempre foi feito, porque faz parte das suas tradições. Algumas famílias não fazem com as suas filhas isso. É a minoria, 5%, 6% em geral não fazem isso com as suas filhas. E condenam as suas filhas de outra forma, porque as meninas que não passaram por esse procedimento são consideradas impuras e não terão jamais um casamento muçulmano. A perspectiva dos direitos humanos é dizer o seguinte: isso é uma diferença enorme com relação à minha postura, à minha cultura, e eu respeito essa cultura, é uma cultura, mas no meu país há uma lei que diz que isso é proibido. E eu concordo com essa lei que diz que é proibido. E se alguém aqui fizer isso, vai para a cadeia. Certo? A postura relativista, para ser coerente consigo mesmo, teria que dizer o seguinte: não, se o cara é muçulmano, essa é a sua religião, isso é cultura, e ele acha que tem que fazer excisão do clitóris da sua filha, está no seu direito. É uma opressão branca botar na cadeia esse cara. Tu está fazendo assim, é bom que tu não concorde com isso, mas as pessoas que defendem a tua posição concordam com isso. Esse é um grande debate na Europa hoje. É um grande debate na Europa, é um debate na França, na Holanda, por conta do relativismo, que é o seguinte: se criaram bairros muçulmanos nesses países. E ali as pessoas têm escolas muçulmanas, têm igrejas muçulmanas, têm as mesquitas, e têm práticas islâmicas, entre elas a excisão do clitóris. E aí as pessoas falam: não, mas a polícia não pode ir lá prender o cara, porque isso faz parte da sua religião. E religião é cultura. Se eu sou o presidente, eu mando prender. Na hora. Porque tem uma lei que diz que isso é uma agressão, uma violência física. Então, esse paralelo a gente tem que tomar muito cuidado, porque se a gente vai adotar uma perspectiva relativista, a gente acaba perdendo de conta isso, né? Uma coisa é o respeito à diferença, outra coisa é o que é a lei, outra coisa é o que é o ordenamento que a gente constrói para nós. Então, a nossa legislação autoriza, faz parte da nossa prática cultural. Talvez outras civilizações possam achar isso um horror. Posso achar que a fimose é uma mutilação do próprio corpo, né? Mas, enfim, nós não temos essa cultura. Mas a lei brasileira não proíbe ninguém que faça fimose. Se alguém achar que isso é uma mutilação, deve propor uma lei que proíba. Se houver uma lei que proíba, deve ser proibida. As pessoas que fizeram devem ser presas. Não me parece que seja o caso. Mas a excisão do clitóris é uma coisa muito diferente de fimose. Que vamos finalizar ali, em função do avanço do horário, muito depende do transporte público, com a colocação da colega. Boa noite. Desculpa, mas eu acho que não dá para comparar como começou o assunto com o funk com essa retiração do clitóris. São coisas de cultura, mas olha o nível, né? Vamos comparar no mesmo nível. E tu falou que os direitos humanos, perguntou na verdade se os direitos humanos são elitistas. São. A ONU está se metendo na guerra da Síria ou é tudo por interesse? A ONU se mete no que é do interesse ou ela se mete no que é dos direitos humanos realmente? Todo mundo vai pelos direitos humanos? É totalmente justo? E comparar esse negócio de religião é uma lavagem cerebral em muitas religiões. E isso não é novidade para ninguém. Mas comparar esse negócio de religião com, por exemplo, comparar cultura ou admitir que sempre tem meritocracia nessas culturas, que muita gente não tem acesso a cultura de elite que deveria todo mundo ter, que isso diria que uma pessoa merece ou não, é intelectual ou não. Achei meio pesado e, como tu falou, é bem importante tomar cuidado com o que uma pessoa fala, principalmente quando uma pessoa tenta agradar muita gente ao mesmo tempo. Principalmente, desculpa, não entendi. Quando alguém tenta agradar muita gente ao mesmo tempo. Sim. Tu acha que eu tento agradar muita gente ao mesmo tempo? Por quê? Diferente. Eu acho que você tenta agradar muitos assuntos que tu sabe que é de interesse geral e quando vai para um assunto diferente tu acaba dando umas tropeçadas e se justificar. Mas pode ser uma opinião pessoal que eu tenho observado hoje. Eu sinto assim que tu tem essa opinião, porque se tem uma coisa que eu tenho sobre mim mesmo, é claramente isso. Eu nunca falei para agradar ninguém. E não estou aqui falando para agradar vocês. Aliás, eu já desagradei vários aqui pelo jeito e não tem nenhum problema com isso, entendeu? Nenhum.
Eu sempre fui assim, sempre defendi o que eu acredito, o que eu defendo, fui parlamentar assim, defendendo direitos humanos, sou chamado defensor de bandido até hoje. Se eu tivesse alguma preocupação em agradar as pessoas, eu não estava nem aqui hoje. Entendeu? Porque não tem nada a ver comigo. Enfim, mas sinto muito... Hã? Também? Sim, talvez, algumas pessoas gostam, enfim, acontece. Mas, enfim, não é essa a minha ideia. Sobre a ONU é um espaço. A ONU é uma instituição que, na verdade, é um grande fórum. E ela é muito limitada pelas regras que estruturam a própria instituição. Por exemplo, a ONU tem um Conselho de Segurança, onde os membros do Conselho de Segurança têm poder de veto. Basta que um país vete, não se pode fazer nada. Os Estados Unidos faz parte do Conselho de Segurança, tem poder de veto, como a Rússia tem poder de veto, como a China tem poder de veto. Então, os grandes potências dominam a concepção de segurança da ONU, o que faz com que, muitas vezes, situações absurdas de omissão das Nações Unidas tenham se materializado por conta disso. Então, há situações de guerra, por exemplo, na Síria, há situações de massacres, como aconteceram em vários países, onde houve, pelo veto de um dos países, a negação de que a ONU pudesse intervir. Então, a ONU é a realidade dos países do mundo, né? Especialmente das grandes superpotências, né? O Brasil sempre tentou muito entrar na Comissão de Segurança da ONU, nunca conseguiu entrar, não é membro permanente, nunca foi, também para ter um pouco mais de poder, mas o fato é que as grandes superpotências dominam a ONU, né? E a ONU reflete um pouco isso. Ao mesmo tempo, é um espaço de muita possibilidade de fiscalização, de questionamento, de humanização, né? A ONU tem relatores para todos os grandes temas mundiais, tem relator permanente sobre a tortura, por exemplo, que visita vários países do mundo, que produz relatórios denunciando práticas de tortura. E, enfim, é um espaço, uma grande arena pública de discussão sobre direitos humanos e de estímulo de políticas públicas. Eu faço parte de um Centro Internacional de Promoção dos Direitos Humanos, que é um centro ligado à Unesco, que é do sistema da ONU. As grandes agências da ONU, como a Unesco, como o PNUD, financiam projetos importantes de direitos humanos em todos os países, aconselham gestores. Enfim, é uma instituição que tornou a humanidade muito melhor do que ela poderia ser sem isso. A ONU integra uma utopia que a gente não pode abrir mão nunca, que é a utopia de um governo mundial. Quer dizer, um dia o mundo terá um governo mundial, quer dizer, haverá uma lei internacional, haverá tribunais internacionais. Ela vai construindo isso aos poucos. Isso é fundamental para que a gente possa ter um mundo capaz de não ter mais guerras, por exemplo, né? Sem isso, jamais vai ser possível eliminar as guerras. Então, há na ONU assim, uma grande promessa de civilização, de humanidade, que a gente não pode desconsiderar. Ao mesmo tempo, há um enorme limite, uma enorme limitação, que faz parte do processo. É isso. Em função do avanço do tempo, infelizmente, a gente vai finalizar o diálogo, né? E eu acho que suscitou bem o que nós queríamos enquanto Centro de Letras e Comunicação, porque eu sempre digo aos meus alunos, se não há cotejo de opiniões diferentes, não há diálogo, né? Então, isso, por meio da tua fala, proporcionou, acho que muitos de nós vamos sair daqui cheio de inquietações, de dúvidas, mas eu acho que ocorreu da maneira que tem que sempre ocorrer. A gente não concorda, mas a gente respeita o que o outro pensa, né? É isso que o Centro de Letras prima em formar. Profissionais que respeitam, éticos e que vão sempre trabalhar com outros profissionais em ambientes que às vezes não vai ser aquilo que eles gostariam, mas sempre a gente tem que colocar o que a gente pensa de uma maneira com respeito. E valeu a nossa aula, Marcos, a gente te agradece muito, aqui eu agradeço em nome de todo o centro, né? Que era isso que nós gostaríamos de ter, um diálogo. E o diálogo, quando tem diálogo, a gente não tem que concordar com o que o outro diz, e sim colocar a nossa opinião para aí sim ter um diálogo. E muitas coisas que tu coloca suscitam, e a gente vai levar para o nosso centro, né, em função da tua fala, quando tu coloca esses dados de violência, Brasil, comparações, para a gente se tornar ainda melhores e mais críticos dentro da nossa formação e formando profissionais para atuarem no mercado de trabalho. Então, Marcos, muito obrigado. Em nome do Centro de Letras e Comunicação, é um regalo, né, bem típico da nossa cidade, um regalinho doce para te levar para Porto Alegre. E, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pela contribuição de vocês, que tenhamos muitos outros momentos assim.